Salve, salve a todos os alunos e alunas do canal Educação, segunda série do ensino médio turno manhã. Bom dia, meus queridos, como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma aula de biologia para vocês. Essa aula é transmitida ao vivo, tá? Você pode assistir essa aula pelo IPTV. Se você estiver assistindo essa aula nas escolas da rede estadual do Piauí, tá? No IPTV a gente tem um suporte, tá? Um kit no qual você pode interagir conosco pelo nosso chat, tá bom? Mas se você não tá na escola, tá pelo YouTube, você também pode não só assistir, acompanhar essa aula ao vivo, como também você pode comentar no nosso chat. A gente tá acompanhando com vocês o nosso chat. Então participa dessa aula, tá? Beleza? Que a gente tá aqui, ó, juntinhos, construindo conhecimento juntos. Deixa eu ver aqui quem tá online aqui presente, já participando da nossa aula de hoje. Bom dia, Marivânia! Tudo bom contigo, minha querida? Pelo YouTube, tá bom? E pelo IPTV das escolas temos as cidades de Baixa Grande do Ribeiro, de Colônia do Gurgueia, os meus queridos e queridas alunas de Lagoinha que sempre participam da nossa aula. Bom dia, meus queridos. Tudo bom com vocês? Agora minhas quartas-feiras ficam mais animadas com a participação de vocês. Sempre, 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 tá? Tenho um carinho muito grande pela participação que vocês fazem aqui, tá? Aquecendo a nossa aula. Queridos, na aula de hoje a gente vai dar continuidade a um tema que a gente veio trabalhando desde a semana passada, certo? Que é sobre a organização e a classificação biológica. Semana passada a gente conversou um pouco mais com vocês sobre a classificação geral, né, o tal do reino, classe, ordem, gênero, filo, né? Por que que a gente agrupa? A gente aprendeu a fazer a nomeação científica, tá? Todo grupo taxonômico tem um nome científico padrão, único no mundo inteiro, certo? Se você chegar lá falando Homo sapiens lá na Europa, qualquer país, lá no Japão, eles vão saber que você está falando da espécie humana, tá? É um nome em latim. No caso do nome da espécie, é sempre um nome duplo, tá? Então a gente falou sobre todos esses temas na aula da semana passada, tá? Nessa semana, hoje, nessa quarta-feira, a gente vai aprofundar sobre essa ideia, tá? De classificação e entender um pouquinho algumas leituras importantes sobre como é que a gente lê um cladograma, tá? É o objetivo da nossa aula de hoje. Então, tá na tela para vocês, olha lá, ó. Tá na tela? Organizando a diversidade dos seres vivos, continuação da nossa aula, para a aula de hoje, dia 28 de setembro de 2022. Objetivos da nossa aula de hoje: compreender a importância biológica de alguns grupos, entre eles das bactérias, a gente vai entrar aqui também nesse ponto, tá? Suas principais características e sua correta classificação e seu modo de reprodução. É outro objetivo da nossa aula de hoje. Focar um pouquinho nesse grupo das bactérias, entender a importância ecológica das bactérias na nossa sociedade, certo? Ela é importante ou ela é a grande vilã da nossa vida, né? Na hora que a gente pensa na bactéria, a gente já pensa logo que bactéria é um organismo ruim, né? Que causa doença, mas não é só isso não, galera. Tem muita bactéria boa, tá? Que nos ajuda na nossa tecnologia, na biotecnologia, produção de iogurte, por exemplo, remediação de solos contaminados, ajuda na nossa proteção, tá? Na produção, por exemplo, de alguns medicamentos e, claro, a gente também tem as bactérias que já fazem parte da nossa flora intestinal. A gente chama isso de microbiota do corpo. A gente vai conversar sobre esses temas na nossa aula de hoje. Bom,
Vamos lá, lembrando aí, ó, lembra aí que a gente já conversou com vocês sobre isso semana passada, é só para fazer o resgate, tá? Para a gente dar aquela refrescada na memória, beleza? A classificação biológica ou taxonomia é um sistema que organiza os seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com características comuns. E essas características aqui podem ser morfológicas ou fisiológicas. Mas o grande destaque que a gente tem hoje é que a classificação dos seres vivos está relacionado ao parentesco evolutivo, tá? Esse foi o principal aspecto que a gente trabalhou semana passada, tá? Quando a gente pensa em classificação biológica, a gente tem que fazer uma análise molecular para entender as origens da evolução. Será que somos parentes de chimpanzés, por exemplo, tá? Quando Darwin apresentou a hipótese dele da evolução, que hoje a gente não lê como hipótese, a gente lê como teoria, tá? O que é um professor? Tem diferença? Teoria de hipótese? Tem, tá? Uma teoria, galera, aliás, vamos começar com hipótese. Uma hipótese, galera, é uma tentativa de explicar algo que a gente não sabe, certo? E essa tentativa normalmente é embasada com os conhecimentos prévios que nós temos, tá? Se esse conhecimento não existe, aí a gente precisa desenvolvê-lo, tá? A ciência ela tá aí para isso, para criar conhecimento, desenvolver conhecimento através de técnica, de uma metodologia típica, tá? A teoria, galera, é o conhecimento já consolidado, que já foi testado várias e várias vezes, certo? E ela é aceita por todos ou por boa parte da comunidade científica, tá? Então, teoria, galera, não é achismo. A gente tem evidências para provar que a evolução de fato acontece, tá? Agora tem um detalhe, eu não consigo firmar todas, a gente não consegue preencher todas as lacunas. Aí, portanto, é uma teoria. Quando a gente consegue preencher muito bem essas lacunas, a gente vai chamar isso de uma lei, tá? Por exemplo, a lei da genética, as leis mendelianas, tá? As leis da física, como, por exemplo, a gravidade, é uma lei, tá? Então, a gente consegue ter uma maior certeza do seu funcionamento, tá? Então, a gente vai utilizar as bases da evolução para entender que os seres vivos, eles evoluíram. Como eu disse para vocês no exemplo agora, né, a gente vai utilizar as bases moleculares, as bases da genética, para entender qual é a relação de parentesco que eu tenho com outros primatas, como é o caso do chimpanzé. Tá? O chimpanzé, galera, é um animal que tem a maior porcentagem de DNA compatível com o ser humano. Cerca de 98% do DNA do chimpanzé é compatível com o DNA do ser humano. Sinal que a gente somos parentes próximos, tá? Talvez não tão próximos, mas somos próximos. Tá? E aí o que a gente erra quando a gente pensa nessa espécie, nessa ideia da evolução do ser humano, tá? Quando Darwin apresentou essa ideia pra gente, muita gente entendeu que o ser humano veio do macaco. É isso? Não, 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 certo? Significa dizer que teve uma outra espécie lá do passado que deu origem a indivíduos da espécie humana e da espécie do chimpanzé. Lembrando que o chimpanzé não é macaco, certo? Ele é um outro primata, certo? Então, ele pertence a um outro grupo. O macaco pertence a um grupo bem mais distante da gente, certo? Então, a gente tem algumas espécies ali, orangotango, que é relativamente próximo do chimpanzé, certo? A gente está mais perto do chimpanzé do que o orangotango e por aí vai indo, tá? Então, a gente vai ter essa ideia da classificação biológica. A gente consegue visualizar esse grau de proximidade através de uma estrutura que a gente conhece como cladograma. E eu vou apresentar esse cladograma para vocês na aula de hoje. A gente vai aprender a ler um cladograma também, tá bom?
Outra coisa importante na classificação biológica é esse quesito aqui, ó, ligado na nomenclatura científica, tá? Eu até brinquei para vocês, tá? Quando a gente tem, por exemplo, a labigó, o carambo, se eu der essas palavras, labigó, carambolo, lagartixa, o que é que ele representa? Normalmente vai representar uma única espécie, tá? É aquele calango também, né? É aquele lagarto que sobe pelas paredes da nossa casa, certo? Ele, quase todos que a gente acaba representando, como eles são do ambiente um pouco mais urbano, tá? Eles estão muito no nosso dia a dia da nossa região, mas tudo é uma espécie só que tem nomes diferentes. Poxa, se aqui no Piauí, só no Piauí, a gente tem nomes diferentes para uma mesma espécie, imagina fora do Brasil, né? Imagina em outras regiões do Brasil, imagina fora do Brasil que tem outro idioma. A nomenclatura científica, ela garante um padrão, tá, de um único nome para uma única espécie no mundo inteiro, certo? Facilitando a identificação dos organismos e diminuindo essa confusão que é, certo? Aí tu imagina tu pegar lá uma receita e aí a receita pede para tu usar uma punk. O que é uma punk? É uma planta alimentícia não convencional e ela vai utilizar o nome popular. Imagina a dificuldade que você vai ter de saber se aquela planta, de fato, ela pode ser consumida ou não, certo? São alguns exemplos aí que a gente pode dar. A gente vai dando mais exemplos durante a nossa aula, tá? Outro ponto que a gente já conversou, talvez não na aula da semana passada, mas nas aulas das semanas de outros meses até. Eu apresentei essas duas células aqui, ó. A gente tem uma célula eucariótica e uma célula procariótica. Qual é a principal diferença entre elas? Coloca para mim aqui no chat, vocês olhando para essa imagem. Qual é a principal diferença entre elas? Eu quero que vocês comentem aqui no chat, tá? Vamos dar um minutinho, eu quero o comentário de vocês aqui no chat. Qual é a principal diferença entre essas duas? Qual é a principal diferença entre as células eucarióticas e procarióticas? Olha lá o pessoal de Lagoinha participando. Exatamente! A principal diferença entre elas é a organização nuclear. Organização do núcleo. Enquanto as células eucarióticas têm carioteca. O que é essa carioteca? É o envoltório nuclear. É a membrana que envolve o material genético. Cuidado, tá? Só não confundam carioteca com núcleo, tá? O núcleo é tudo, é a carioteca
mais o material genético, mais o nucleoplasma, tá? O fluido que existe dentro da carioteca, ok? A carioteca em si é só o envoltório. Boa, tá? A célula procarionte não tem carioteca. Certo? Ela não tem núcleo, professor? Não, se não tem carioteca, o núcleo é tudo, é carioteca, é material genético. Agora, dizer que a célula procariôtica não tem material genético, ela tem, tá? Só que esse material genético tá aqui, ó, DNA. Esse material genético ele está o quê? Disperso no citoplasma. Tá? Agora é só isso a diferença? Claro que não. Olha só para elas duas. A célula eucariótica é uma célula mais complexa. Além de núcleo, ela tem o quê? Outras organelas, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, mitocôndrias, lisossomos e por aí vai indo. Lá nas aulas do comecinho do ano, a gente descreveu a função de cada uma dessas organelas. Tá? Antigamente, a gente classificava os seres vivos com base nas características morfológicas. E sim, convencionou-se classificar alguns organismos com base no tipo de célula que eles apresentavam. Antigamente, a gente apresentava um reino que era formado por todos os indivíduos com célula procariótica. A gente achava que isso era o suficiente para separar os organismos. Mas o que a gente utiliza para classificar os organismos? Sim, a característica morfológica conta, mas o principal aqui, galera, é o parentesco evolutivo. E a gente vai fazer isso através de análise molecular do material hereditário, tá bom? A Marinalva está perguntando o seguinte: professor, a teoria da ervilha de Charles Darwin, acho que tá. Será que tu estaria juntando duas teorias diferentes? Tá? Charles Darwin fala sobre a teoria da evolução, principalmente no aspecto da seleção natural. Tá? Em outras aulas a gente já conversou sobre a seleção natural e eu acredito que a gente ainda vai falar sobre ela. Tá? Mas a teoria da ervilha, na verdade, o estudo das ervilhas foi por um outro grande estudioso, o Mendel, tá? O Mendel estudou as ervilhas para poder criar o que a gente conhece como as leis mendelianas ou as leis da genética, tá? E aí lá no terceiro ano vocês vão aprofundar bastante sobre essa diferença, tá bom? Beleza? Ok? Então, um foi o Mendel, tá? E o Mendel analisou a genética, tá? Ele criou até as leis mendelianas, tá? Aliás, a partir dos estudos dele surgiu as leis mendelianas, tá? E o outro foi o Darwin. Um fez com o desenvolvimento da seleção natural, tá? Deu para tirar... eu acredito que tem isso aí, tá bom, Marivânia? Tá bom? Outro ponto importante aqui é o seguinte: antigamente, que é o que eu estava falando aqui agora, a gente classificava, tá? Inclusive, esse grupo, tá, existia antigamente, tá? Não se classifica mais assim. Existia um grupo que era só formado por indivíduos que tinham esse tipo de célula, era um grupo só. Esse grupo era um reino, tá? Que a gente dizia que era o reino Monera, onde se encontravam-se todas as bactérias. Hoje a gente faz isso? Não. Hoje observou-se que não existe mais apenas um único grupo, tá? Então, hoje a gente vai entender, eu vou já mostrar para vocês que a gente tem grupos diferentes para classificar esse indivíduo que está dentro do reino, que tem células procarióticas, para a gente separar grupos diferentes. Tá? E que eles não estão tão próximos assim. Galera, para a gente resgatar a classificação biológica que a gente já trabalhou na semana passada, tá? A gente precisa... Vamos botar isso aqui em questões, tá? Vamos ler aqui essa poesia do senhor Toquinho e Vinícius. Na verdade é uma música, mas o tio Assis vai ler, porque senão vocês vão me abandonar, vocês vão sair da sala,
Se eu resolver cantar isso aqui, não vai dar certo, tá? Então o tio Assis vai ler, tá bom? Porque senão o tio Assis não canta bem. Bora ver aqui, ó. O que na letra de Bichinhos e o Homem, Arca de Noé, de Toquinho e Vinícius, conta, tá? Vamos nós. Nossa irmã, a mosca, nossa irmã, ó, a mosca é feia e tosca, enquanto o mosquito é mais bonito. Nosso irmão, besouro, é feito de couro, mal sabe voar. Nossa irmã, a barata, bichinha mais chata, é prima da borboleta, que é uma careta. Nosso irmão, o grilo, vive dando estribo. Vocês prestam atenção? Vocês prestaram atenção que a gente tem o quê? Alguns grupos de animais aqui e eles tratam a gente como o quê? Com grau de parentesco. Beleza? Ok, vamos nós. O poema acima sugere a existência de relações de afinidades entre os animais citados e nós, seres humanos. Respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica que expressa a afinidade existente entre nós e os animais citados, quem são elas? A mosca, o mosquito, o besouro, a barata, a borboleta e o grilo. A qual grupo a gente estaria próxima ou não próxima? Vou dar 1 minuto para vocês responderem. Se vocês ficarem um pouquinho confusos, esse tema que a gente trabalhou semana passada é um resgate do tema da semana passada, tá bom? Vamos dar 1 minuto para vocês responderem. Eu quero ver o gabarito aqui no nosso chat. E aí, galera? Vocês estão lembrando desses grupos taxonômicos aqui? Hein? Então, lá na semana passada, eu expliquei para vocês que existem grupos taxonômicos principais, tá? O primeiro grupo existente, tá? Cada grupo, galera, a gente tem um grupo maior e dentro desse grupo maior existem grupos menores. E dentro desses grupos menores vão ter outros grupos e assim por diante, tá? O maior grupo de todos é o grupo que vai haver a menor afinidade de parentesco evolutivo. O grupo menor, né, o grupo que vai estar lá dentro, é o grupo com maior afinidade evolutiva, certo? Grupo mais externo, menos parentesco evolutivo. Grupo mais interno, mais parentesco evolutivo, tá? Um ponto importante que a gente precisa ter ou entender é o seguinte, é lembrar quem são aqueles principais grupos existentes. Eu até ensinei para vocês a mnemônica, tá? Qual é aquela mnemônica? O tal do Ré, fi, có, fá,
G. Mnemônica, gente, é uma forma da gente lembrar, memorizar, gravar. É claro que a gente precisa ter uma lógica, tá? Essa ordem importa, certo? Na esquerda, nós vamos ter o quê? Menos parentesco evolutivo. Para a direita, nós vamos ter mais parentesco evolutivo. No grupo Ré, significa dizer reino. Filo. C, classe. O, de ordem. Família. G, gênero. E E, de espécie. Ok? O grupo que está aqui, ó, mosca, mosquito, besouro, barata, borboleta, grilo, são representantes o quê? Dos grupos dos animais invertebrados, não tem vértebras. O ser humano ele está dentro de um grupo chamado de vertebrados. Lá nas aulas do primeiro ano e algumas aulas aqui do segundo ano, a gente apresenta esses grupos para vocês de forma, em algumas aulas específicas, para caracterizar a identidade desses grupos, tá? Nós nos separamos aqui ainda no filo, no qual nós, seres humanos, pertencemos. Vou botar aqui, ó, só para vocês visualizarem. O ser humano está dentro de um filo, assim como a mosca, o inseto, o besouro e a barata estão em um mesmo reino. Todos nós pertencemos ao reino Animalia. O reino Animalia agrupa todos os animais. Agora, enquanto o ser humano está, os dois estão no reino Animalia. Enquanto o ser humano está em um filo chamada Chordata, tá? O que marca esse filo aqui? Presença de notocorda no embrião. Certo? Essa notocorda, em alguns animais, vai dar origem à coluna vertebral. Tá? Todos os vertebrados estão dentro do filo Chordata, certo? Então, isso marca a gente. Agora, a mosca, o mosquito, o besouro, a barata, a borboleta, o grilo, eles estão em um quê? Em um outro filo. Ele não é o filo dos vertebrados, é o filo dos artrópodes. Artrópoda. Tá? Que é marcado por um exoesqueleto no corpo, corpo articulado com metameria, certo? Então, isso é marcado dentro desse filo artrópoda. Eu ainda poderia dizer outra coisa, que esses representantes ainda estão também numa mesma classe, que é dentro da classe dos insetos. Tá? Que é diferente, por exemplo, dos aracnídeos, é diferente dos quilópodes, que estão também no filo artrópoda, mas pertencem a grupos diferentes. Tá? Só por curiosidade, uma mosca, uma formiga, quero que vocês mentalizem aí na cabeça de vocês. Uma formiga tem quantas patas? E uma aranha tem quantas patas? Coloca para mim aqui no chat para saber se vocês estão lembrando. Tá? Então, galera, a gente, tanto os seres humanos como esses indivíduos aqui, a mosca, o mosquito, o besouro, a barata, a gente tem grau de similaridade apenas no reino. Quando chega no filo, a gente já não tem tanto, a gente acabou o nosso padrão de similaridade, certo? Aqui acabou. Então, o nosso nível de parentesco, o pessoal de Lagoinha arrasou. Resposta, letra B.
reino, tá? Professor, o que que a gente agrupa lá em espécie, tá? Em espécie, nós agrupamos os indivíduos que têm, além de um bom parentesco evolutivo, características morfológicas e fisiológicas similares, uma capacidade de se reproduzir entre si, tá? Gerando descendentes férteis. Nunca esqueçam, tá? A capacidade de se reproduzir gerando descendentes férteis. Beleza? Sempre em espécie a gente vai ter essa ideia de gerar descendentes férteis. Show! Mais uma questão para a gente resgatar aqui, ó. A classificação biológica proposta por Will Tucker permite distinguir 5 grandes linhas evolutivas, utilizando como critérios de classificação a organização celular e o modo de nutrição. Wooser e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relação de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. Epa, pera lá, professor, vamos ler esse negócio direito, eu acho que eu não entendi. A classificação biológica proposta por William Tucker é uma classificação biológica do passado, certo? Ele permite distinguir 5 grandes linhas evolutivas. Essas 5 linhas evolutivas eram conhecidas como os 5 reinos, tá? Até hoje você vai ver muito livro de biologia que classifica os organismos tendo essa base dos 5 reinos. Tá? Especialmente pela didática, tá bom, queridos? O propósito é esse. Por quê? Porque o critério de classificação dele era caracteres morfológicos e fisiológicos. Ele falava sobre a organização celular, o tipo de célula, a estrutura da célula, como ele funcionava, e sim, como funcionava a fisiologia. Essa era a base de explicação por Will Tucker. O que foi que eu chamei a atenção para vocês hoje? Agora, na classificação biológica, a gente utiliza esse critério? Não mais. A gente utiliza que critério, professor? O critério da evolução, parentesco evolutivo. E como é que a gente faz isso? Análise molecular. Aí vem cá, ó. Wooser, outro autor, e seus colaboradores, com base na comparação de sequências que codificam o RNA ribossômico. Gente, isso aqui, ó, é base molecular. Então, através, em outras palavras, análise molecular. Certo? Estabeleceram relações de ancestralidade. Uai, o que é isso, professor? O que é ancestral? Quem é o ancestral? Quem é o teu ancestral? É teu pai. Quem é o ancestral do teu pai? O teu avô. E aí por vai indo. Galera, a ancestralidade, basicamente, é a ideia dos padrões de parentesco. Padrão de parentesco. E esse parentesco, meu querido, não é qualquer. É um parentesco evolutivo. Tá? Então, fica ligado, você que está estudando, com esses terminhos, às vezes eles trocam, tá? Às vezes, uma questão que você está preparando, se está se preparando para o Enem, ou se está se preparando para uma outra prova, que existem esses outros termos. Ancestralidade é quem é que foi o nosso pai, quem foi o nosso avô. Nós somos o que deles? Nós somos descendentes, tá bom? E aí, vamos lá ler de novo. User e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificaram o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que... vamos para outra coisinha aqui para vocês. Eles concluíram que o reino Monera
Sabe esse reino Monera aqui, ó? É o reino, é um dos 5 reinos existentes por Uyuntake. O reino Monera não. E ele era um quê, ó? Seres procariontes. Vou voltar aqui nessa imagem só para vocês visualizarem o que é procarionte. Quem tem a célula procarionte? Aquela célula que não tem o que? Carioteca, certo? Então, a gente tinha uma classificação biológica no passado, como eu havia falado para vocês, onde a gente agrupava os indivíduos procariontes dentro de um reino chamado reino Monera. As bactérias eram classificadas ali, tá? Não era um grupo coeso, ou seja, não existia um ponto de vista evolutivo, uma relação de parentesco tão bacana. Olha nesse quadro aqui, galera, o que eles fizeram, tá? De um lado, foca no quadro, tá? De um lado, nós temos aqui, ó, a classificação proposta por Will Tucker, tá? Em 1969, ela é mais antiga, tá? E como eu disse para vocês, nós temos o quê? 5 reinos, tá? Quem são esses reinos? Monera, ele cita lá que esse grupo aqui é o grupo-chave. Protista, funge, planta e animalia, tá? Já na proposta do user e colaboradores, que é mais recente, ele não classifica em 5 reinos, mas classifica em 3 domínios. Entenda, reficofage, não foi isso que eu falei para vocês? Reino, filo, classe, ordem, gênero. Tio Assis pulou. Reficofage. Família, gênero e espécie. Não foi isso que a gente apresentou? Só que antes de reino, a gente vai ter domínio. Certo? Beleza? O que foi que aconteceu aqui, ó? Ele apresentou 3 domínios, só que, olha só, todos esses indivíduos do reino protista, do reino fungo, do reino planta e do reino animalia estão dentro de um mesmo domínio chamado eucária. Gente, esse terminho eucária é por conta da sua célula eucariótica. É por isso o termo, tá? Eu posso ter reinos diferentes dentro de um mesmo domínio? Sim, eu posso. É que nesse desenho que eu fiz aqui agora, ó. Eu posso ter um grupo maior e dentro desse grupo maior eu tenho um grupo menor. Dá para ter isso? Dá. O que eu não posso ter é domínios diferentes dentro de um mesmo e ter domínios diferentes e um grupo só de reino, tá? Dentro de cada domínio vai ter reinos diferentes. Aí o que aconteceu aqui? Ó, ele observou que existia um domínio chamado domínio Archaea e outro domínio chamado Eubactéria, com células procarióticas, mas são domínios diferentes. Aí o que aconteceu? Monera não dá para ser mais um reino Monera. Por quê? Porque seriam reinos, teriam que ser reinos diferentes dentro de cada um domínio. A pergunta da questão está dizendo o seguinte: a diferença básica na classificação citada é que a mais recente é baseada fundamentalmente em quê? Um minutinho para vocês me darem como gabarito correto.
E aí, galera, cadê meu chat? Qual seria a alternativa correta? Li bem direitinho, expliquei para vocês o que é cada uma dessas classificações. Olha só, a diferença básica é que na classificação citada é que a mais recente, ele não quer saber da diferença, ele quer saber o que fundamenta a classificação mais recente. Ó, aqui, galera, tá me dizendo aqui, ó, análise molecular, que vai analisar o que, ó? O grau de ancestralidade, o padrão de parentesco evolutivo. Qual questão alternativa vai me indicar essa ideia de parentesco evolutivo? Semana passada a gente usou um termo específico para isso. Eu apresentei, tem um slide só para falar sobre isso. É sobre tipo de célula? Não. Quem fazia a classificação do tipo de célula, chamando o grupo Monera, estava errado, certo? Então, olha lá, ó, isso aí é o do IUTAC. Então, é falso a letra A. Aspectos ecológicos? Não, a gente vai buscar análise molecular de parentesco evolutivo. Não, é a alternativa C. Relação filogenética. O que é relação filogenética, galera? Justamente isso. A relação de parentesco evolutivo. A palavrinha-chave, você precisava saber apenas a palavrinha-chave para resolver essa questão. Ok. Beleza. Tranquilo, meus queridos. Bora lá, Lagoinha. Bora lá. Foi pegadinha, Marivânia? Não acho que foi. Tu acha que foi pegadinha? Tem que ficar um pouquinho atento. Acho que não foi, não. Normalmente, galera, as questões do Enem, elas não têm mais essa ideia da pegadinha, tá? Mas você precisa saber de uma base. Você precisa ter uma base de conteúdo para você conseguir responder, de fato. Tá bom? Beleza? Vamos embora nós. Vamos dar sequência. Vocês estão muito quietos. Vocês não são assim, não. Olha, olha. Vamos nós. Pessoal, seguinte. Tá aí, ó, árvore filogenética. O termo filogenia, ela tá marcada, queridos, justamente pelo quê? Pelos padrões de evolução, tá? Essa árvore filogenética, ela mostra pra gente a relação de parentesco que os grupos citados apresentam. Essa árvore aqui representa os 3 principais domínios. Quem são esses 3 principais domínios? Vamos nós. Primeiro domínio, aqui, ó, domínio bactéria ou eubactéria, ok? Isso é um grupo, certo? A gente tem um outro grupo aqui que é formado pelos organismos dos chamados árqueas. Antigamente, esses grupos eram apresentados em um único reino. Quem está o terceiro grupo aqui para a gente é o grupo que a gente conhece aqui, olha só, como o grupo dos eucárias. Tá? O termo é eucária, tá? Não eucariontes, são os eucárias, tá? E aí, claro, dentro desses grupos, a gente vai encontrar os outros grupos que a gente já conhece. Tá? Exemplos: eucária, plantas, fungos, animais. Olha lá os grupos aqui representados. Beleza? Bactéria tá num grupo diferente, eucária tá em outro, árquea tá em outro. O que a gente vai chamar a atenção aqui para vocês, tá? Isso aqui, uma árvore filogenética, é o quê? É um cladograma. A gente precisa aprender a ler um cladograma, tá? Porque vai ser apresentado para vocês. Um cladograma, galera, é um gráfico que representa a história da nossa vida. E em que momento o nosso ancestral se separou dos demais, dando origem a outras características. Tá, professor, aqui tem muita informação. Vamos reduzir? Vamos tentar limpar esse monte de informação e tentar ler isso aqui, tá? Então, nós temos essa estrutura chamada cladograma.
cladograma. Ok. O cladograma, gente, clado é o grupo taxonômico existente, tá? Grama, grafia. A forma da gente poder enxergar, tá? Pronto, pois deu certíssimo, Marivânia. Deu certíssimo o seu comentário. Só deixa de chutar, mas deu certo. Então, o cladograma, gente, é uma forma da gente representar graficamente a relação de parentesco entre os indivíduos. A gente precisa entender como é que eles funcionam, tá? Grau de parentesco, tá? Ok, vamos entender. O que a evolução acredita, tá? A evolução acredita que os representantes dos grupos hoje já foram parentes num passado, tá? Qual foi o exemplo que eu dei para vocês? O do ser humano e do chimpanzé, né? O que a gente entende? São dois representantes hoje. O ser humano não veio do chimpanzé, o ser humano não veio do macaco. Porém, o ser humano e o chimpanzé tiveram ou têm um ancestral em comum, tá? A gente tem um ancestral, alguém do passado. O que a gente vai entender sobre cada uma dessas estruturas? Vamos aos poucos, tá? Cada grupinho desse, A, B e C, representam um táxon, ou seja, um grupo terminal, certo? Ou, em outras palavras, a gente pode também chamar de terminal descendente. Aquele que descende, certo? Em outras palavras, tá? Isso aqui representa o presente. Hoje, tá? Grupo A, grupo B, grupo C representam indivíduos que estão vivos hoje, ok? Vamos nós, tá? Vamos dar exemplo, vamos dar nomes. Vamos dizer que o ser humano e o chimpanzé são parentes. A representa o ser humano, B representa o chimpanzé. O que está contando essa história essa? Que história está contando essa? Que lá no passado tivemos um parente em comum. Tá aqui. Então, esse pontinho aqui que eu acabei de circular, a gente chama isso de nó, certo? Cada pontinho que separa-se grupos, a gente chama isso de nó. Antes disso, observa, nós tínhamos um grupo. E agora nós passamos a ter dois grupos, certo? Tínhamos um grupo. Existe esse grupo? Não, porque isso aqui está no passado, certo? Essa espécie já foi extinta, ela não existe mais, tá? E, professor, o que aconteceu nesse nó? Lá nas aulas, eu acredito que nas aulas de maio, a gente conversou sobre o processo de especiação, tá? Aí eu falei para vocês que como é que se surgem espécies novas. Aí eu disse para vocês o que acontecia bem aqui nesse nó. Aí eu falei, olha, pode ser que tenha acontecido um terremoto muito grande e tenha formado uma montanha separando dois grupos. Pode ser que nesse terremoto tenha surgido uma ilha, aí um grupo daquela espécie ficou na ilha e o outro ficou outro. Isso se chama de barreira geográfica. Tá? Barreira geográfica forma espécie? Não. Só que impede que os representantes da mesma espécie consigam conversar e, claro, se relacionar, se reproduzir. Com o passar dos milhares de anos, cada um passa por processos de seleção natural diferentes e aí essas características são selecionadas de formas distintas, fazendo com que a espécie A seja geneticamente diferente da espécie B, impedindo o fluxo genético,
tá? Então, o que acontece no nó? Eventos ligados à evolução. Eu preciso separar esses grupos. Eu separo esses grupos por diversos motivos. Pode ser uma barreira geográfica física, mas não obrigatoriamente, tá? Lá nas aulas de especiação, eu até dei nome para vocês, dei os nomes para vocês. Especiação alopátrica é quando tem essa barreira geográfica, tá? E ainda tem a especiação do tipo simpátria, que é o quê? Aquela especiação onde não apresenta a barreira geográfica, ok? Mas outros motivos fazem os animais ou as plantas não quererem interagir entre eles. Às vezes é a preferência, tá bom? E aí, presta atenção que a gente não tem só um nó, a gente tem vários outros nós aí. Lá na ponta, lá na base, nós também vamos ter um outro terminal, que a gente chama de raiz, tá? Aqui, a gente está falando do passado. A grande ideia, queridos, é o seguinte, que entre o passado e o presente, o tempo passe nesse sentido aqui, ó. A gente sempre vai buscar o que é que está no presente e o que é que está no passado, certo? E o tempo vai passar nesse sentido. Toda vez que vai estar nessa estrutura, não, vocês vão ver alguns cladogramas que vão estar no sentido de lado, pode estar de outros, pode estar de lado, pode estar voltado para a direita, voltado para a esquerda, pode estar nesse sentido aí de baixo para cima. Tá? Então, a gente pode ter cladogramas diferentes. O que a gente tem que buscar? Quem são os nossos terminais descendentes, né? Ou terminal final, tá? E quem tá no terminal raiz, que é a base da nossa cadeia. Lá no terminal raiz, a gente vai encontrar o quê? O ancestral comum a todos os representantes de hoje, do presente, certo? Os nós, galera, podem acontecer em diversos momentos, tá? Quanto mais próximo do presente esse nó aparece, de novo, quanto mais próximo do presente esse nó aparece, maior parentesco evolutivo a gente vai observar. Vamos ver essa imagem de novo. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Nós temos um ancestral comum a todos os indivíduos, bactéria, árquea e eucária. Ok? Beleza, professor. E a gente vai ter vários nós. Sim, vários. Mas eu vou destacar para vocês 2. E qual é o outro? Esse aqui. Certo? Observa que a gente tem um primeiro nó que vai lá, tá lá embaixo, tá mais próximo do ancestral, certo? E esse primeiro nó, certo? Separa que grupo? Separa o grupo bactéria. Certo? Separa o grupo bactéria dos outros dois. Bactéria do grupo árquea e eucária. A separação do grupo árquea e do grupo eucária acontece depois. Ou seja, bactéria ou árquea e eucária são grupos mais próximos geneticamente do que o grupo árquea. Apesar de bactéria e árquea apresentarem células procarióticas e morfologicamente serem parecidos, eles não são grupos tão próximos assim. Ok? Beleza? Tá todo mundo me acompanhando? Eu vou repetir esse ponto porque tem muitas questões de Enem, tem muitas questões de evolução que cobram sobre esse tema, tá bom? O que a gente pode observar aqui, ó? Temos 2 nós. Esses nós são esses pontinhos que eu deixei gravado nessa imagem, tá bom? Você vai observar que o primeiro nó, ele está mais perto dessa palavra chamada ancestral. Tá? Ela separa o grupo bactéria dos demais grupos, ok?
No grupo bactéria, ou seja, ele se separou antes. Aí é que surge o segundo ponto, que é o ponto que separa o grupo bactéria do grupo que separa o grupo árquea do grupo eucária. Certo? Quando a gente separa esses dois grupos, significa dizer o quê? Que arquea e eucária são mais próximas geneticamente ou molecularmente do que o grupo das bactérias. Ok? Essa é a nova classificação biológica, certo? E agora, no nosso próximo tempo, a gente vai se aprofundar sobre as características moleculares, características morfológicas desse grupo. Ok? Vamos nós, aguardo vocês no nosso próximo tempo.